Derrota de Portugal, eliminação da Copa do Mundo, mas venho aqui para falar da possível despedida do Cristiano Ronaldo da seleção, né, o fim de um ciclo, ele que está na seleção aí desde 2004, desde aquela Copa América, há 22 anos atrás, né. Terminou sua sexta Copa do Mundo e, para ser bem reto e direto, né, vou falar que acho que foi, vexatória, né, a participação dele na Copa do Mundo, acho melancólica, triste, eh, acho que inclusive esse final de carreira do Cristiano Ronaldo é um final de carreira que cada vez mais diminui ele, por tudo que acontece. Hoje parece que ele vive mais de entrevistas, né, do que de qualquer outra coisa. Então ele vai para sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos, com uma boa seleção portuguesa, eh, né, ao seu redor para construir, né. Acho que o Diogo Costa é um ótimo goleiro, o João Cancelo, Semedo, Diogo Dalot e Matheus Nunes são ótimos laterais, né, todos jogando em times grandes, todos seriam titulares no Brasil. Tem uma zaga boa com Rubem Dias e Renato Veiga, tem o melhor lateral esquerdo do mundo, né, ali do lado. Tem o Vitinha, que é considerado aí um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores meias do mundo. João Neves, promissor pra caramba e já um dos melhores meias do mundo. Bruno Fernandes, o melhor meia da Premier League, o melhor jogador da Premier League, excelente. Pedro Neto, um ótimo ponta. Rafael Leão, ótimo ponta. Eh, João Félix, e aí vamos botar aqui o critério, né, João Félix foi eleito o melhor jogador do campeonato da Arábia Saudita. A Arábia Saudita pode ser levada a sério, porque o Cristiano Ronaldo joga lá. Vamos levar a sério ou vamos dizer que aquilo é uma chacota? Então tinha um elenco a seu redor. E ele atrapalha, assim, acho que não tem outra palavra para dizer a não ser ele atrapalha. É um jogador e vamos tirar aqui da cabeça qualquer tipo de rivalidade, qualquer tipo de coisa relacionada ao personagem. É um jogador de 41 anos, né. Que jogador de linha a gente tá vendo com 41 anos? Nenhum. A gente tá vendo um com 39, com 38 fez 39, que é o gênio e é o melhor jogador da história, né, depois do Pelé, vamos discutir, mas vamos botar do futebol moderno, nos últimos 50 anos, o melhor jogador da história, que é genial, e que conseguiu se adaptar muito bem e participar ativamente do jogo, sendo velho. O Cristiano Ronaldo não consegue fazer nada hoje em dia, né, acho que, se você chegar e eu perguntar pra você assim: "O que você espera?", vamos lá, tem 90 minutos, você é o treinador, o que você espera que o Cristiano Ronaldo faça? Ele vai correr atrás dos zagueiros? Não. Ele vai pressionar a saída de bola? Não. Ele vai conseguir voltar e marcar baixo? Pode até conseguir, mas aí não vai conseguir atacar. Você acha que ele consegue atacar em velocidade, um contra-ataque, puxar ali 50, 60 metros? Você acha que ele consegue driblar um defensor? Você acha que se você botar na frente dele, né, o Pau Cubarsí, o Laporte, ou vamos botar mesmo de Portugal, o Rubem Dias, o Renato Veiga, você acha que o Cristiano Ronaldo hoje consegue driblar esse jogador? Eu acho que não. Consegue driblar um lateral? Eu acho que não. Ele consegue dar um passe, aquele passe, aquela achada que o Bruno Fernandes dá, que o Messi dá, que o De Bruyne dá, que o Odegaard dá, sabe, que os jogadores dão, ele consegue dar? Eu acho que não. Ou se consegue, não deu, né. Tipo assim, vamos ser direto, assim, né. Não adianta a gente falar de uma coisa hipotética. Não fez. Não fez e não faz há muito tempo. Então, ele consegue acertar um grande chute de fora da área? Também não. Tipo assim, também não. Há quanto tempo a gente não vê um golaço do Cristiano Ronaldo? Acho que há muito tempo, né, de fora da área. Então o que ele consegue fazer? Finalizar ali dentro da área. Né, e o que a gente sempre vai falar é que um grande finalizador desse, não sei o quê, o cara não consegue se entregar para o time, não consegue ajudar o time na construção, o time todo fica refém de jogar para ele e para ele conseguir uma finalização dentro praticamente da pequena área, né, porque aqui vamos botar, né, acho que nem a bola aérea mais ele teve, eu não lembro do Cristiano Ronaldo dando uma cabeçada nessa Copa do Mundo, uma bola que veio na área, tem laterais bons, né, tem o Nuno Mendes e tem o João Cancelo, tem o Bruno Fernandes cruza bem, tem o Rafael Leão, tem o o Pedro Neto, e eu não lembro dele cabecear uma bola, e sempre foi um dos pontos fortes dele. Então, assim, acho que a idade chegou. E aí eu acho que tem que chegar num momento que o ego tem que ser um pouco deixado de lado, ele tem que eu não sei como é que, né, não tô lá, mas eu não sei como é que é o dia a dia da seleção portuguesa, como é que ele pressiona pra ser titular, se é que ele pressiona. Mas mas você vê pela reação dele, né, no jogo contra a Croácia, que ele já tinha feito gol, que ele não vinha jogando nada. Contra a Croácia, ele deu 2 chutes no jogo, um foi uma falta do meio-campo na barreira, e o outro foi um pênalti, que ele fez o gol. De resto, ele não chutou para o gol, né. Então assim, ele não estava fazendo nada. O time dele começou a ser amassado depois do empate, porque o técnico faz substituições, lança o time tudo pra frente, pra correr atrás do prejuízo, e ele é obrigado a tirar alguém, né. E ele não vai tirar um cara que ele acabou de botar, um cara com sangue novo correndo, ele vai tirar um atacante de 41 anos, que é centroavante, acabou de entrar um centroavante de 25, né. Qualquer técnico do mundo faria isso: "Eu vou tirar um centroavante". "Ah, mas é o Cristiano Ronaldo", mas o Cristiano Ronaldo não é o Cristiano Ronaldo de 2015, 2014. Ele não faz nada, ele não tinha finalizado no jogo, ele não conseguiu em 90 minutos praticamente, que foi quando ele saiu, 85, sei lá, eh, finalizar a bola no jogo. E uma bola, um cruzamento, o Gonçalo Ramos conseguiu fazer o gol. Um cruzamento, subiu entre 2 zagueiros, algo que o Cristiano Ronaldo não fez durante toda a Copa.
E aí você vê a carinha dele, meio que aquela cara de birra, de querer aparecer pro telão, de querer gerar mídia e não sei o quê. E aí você pensa como é que é no dia a dia, né, a gente lembra dele sendo substituído em 2022, o Gonçalo Ramos entrando, fazendo 3 gols, depois Portugal eliminado, por Marrocos, mas a gente vê que tem aquele pitizinho, aquele rancor dele de ser substituído. Então assim, qual o poder, qual o aval que um técnico tem pra tirar ele de campo, né. Ele joga praticamente a Copa toda, né, ele joga os 5 jogos praticamente inteiros, ele sai no final contra a Croácia, eu não lembro agora se ele sai no final contra o Uzbequistão, mas eu acho que não, né, porque o último lance do jogo é um lance que ele perde, se eu não me engano. Então ele joga todos os jogos, né. Aí você pega um atleta de 41 anos, a gente fala de dosar minutagem, temporada longa, porra, esporte tá cada vez mais intenso, as pessoas correm muito, não sei o quê. A gente fica preocupado, né, com o Vini Júnior, com, né, a gente falava muito do Neymar, "Ah, o Neymar vai aguentar jogar", ah, o Vini Júnior, o Ryan, o Paquetá, o Casemiro, né, porque são muitos jogos e um cara de 41 anos joga os 5 jogos, os 90 minutos. E um cara que não tá acostumado com essa intensidade, porque ele tá jogando na Arábia há 3 anos, sei lá. Então por que que ele fica, né, é meio que ver, assim, o técnico refém, mas aí também me incomoda muito os jogadores, serem tão passivos, assim, né, a gente vê no, né, sei lá, ninguém chegar e falar assim: "Porra, vamos reunir com o técnico aí, ó, se você tirar o Cristiano Ronaldo, a gente tá contigo, a gente vai te bancar e vamos estar todos com você, pode fazer isso, a gente tá contigo". E o técnico bancar também, em 2022 o cara tirou e fez 3 gols, o Gonçalo Ramos. Né, podia ter tirado ali contra o Congo nos últimos 20 minutos, 25, ter dado um pouco de tempo ao Gonçalo Ramos. Contra o Uzbequistão podia, né, ele já tinha feito 2 gols, mas aí fica nessa coisa de querer buscar recorde, o cara tá com 41 anos aí buscando recorde. Não duvido que ele tenha ido pra essa Copa para ser o primeiro jogador a fazer gol em 6 Copas, né, conseguir enfim seu gol no mata-mata, né, porque nunca tinha feito gol em mata-mata. Então muito complicado, assim, essa despedida do Cristiano Ronaldo, acho que não, né, acho que, é ruim, né, acho que a imagem dele foi piorando conforme o tempo foi passando nas Copas, e o peso que ele virou para a seleção, porque a gente não pode mais dizer, que a seleção de Portugal é ruim ou que ele fez qualquer coisa. E aí vai lembrar que Portugal, né, assim, vamos tirar a Liga das Nações, que é um título novo, não sei se vai existir daqui a 5 anos, se alguém se importa, né, acho que ninguém olha para o Neymar e fala: "Nossa, o Neymar foi campeão da Copa das Confederações", ainda que naquela época parecesse um grande título, né, foi pica aquele título em casa. Mas ninguém bota isso como um título relevante, né, então o título realmente de Portugal foi a Eurocopa de 2016, que é o primeiro título de Portugal, né, não tem muito o que desvalorizar, o peso do primeiro título, mas é uma campanha fraca, né, uma campanha com 3 empates na fase de grupos, depois pega, sei lá, Hungria, País de Gales, Islândia, né, e vai passando aos trancos e barrancos e quando chega na final contra a França, o Cristiano Ronaldo não joga, né, e pra ter uma certa valorização dele, falam que ele foi um técnico ali, já teve jogador falando que nem viu que ele estava ali, e ele fica ali fora de campo. Então, assim, o principal jogo da história de Portugal, o Cristiano Ronaldo não joga e Portugal ganha e é campeão. O último jogo de mata-mata lá que o Cristiano Ronaldo tinha jogado, que Portugal tinha ganhado, tinha sido com um 6-0, talvez a maior goleada de Portugal em Copas, né, talvez lá precise voltar no Eusébio para arranjar uma goleada tão grande. Foi sem o Cristiano Ronaldo, né, tipo assim, não fez falta. A maior goleada do Portugal nas eliminatórias foi o sem Cristiano Ronaldo. Assim, o Cristiano Ronaldo hoje não faz falta, ele não é bem-vindo em time nenhum, assim, ele não é um jogador decisivo, ele é um jogador ruim, ele é um peso para o time, porque ele não corre. É muito difícil você falar em intensidade, não sei o que, não sei o que lá, e você tem um jogador que não corre. E aí eu sei que você vai querer falar: "Ah, mas e o Haaland, o Messi, não sei o que, não sei o que lá". O Mbappé corre na França, eh ele gera jogo, é um time bem dinâmico, ainda que ele fique mais preso, obviamente ele vai correr menos, ele não vai dar a vida marcando, mas ele corre. O Messi é o gênio, tipo assim, você não vai comparar com o Messi, não tem como comparar, essa é uma comparação que pode ter existido em 2008, 2009, 2010, mas era pra ter acabado aí, não existe essa comparação. O Messi pega a bola, ele cria jogadas, se ele não cria pra ele, ele cria para os outros, e se criarem pra ele, ele vai fazer o gol. O Messi, tá aí, deve estar com uma média de 6, 7, 8 finalizações por jogo, porque ele cria essas chances, né. Ele pega a bola, ele dribla um, ele dribla 2, ele chuta, ele se desmarca, ele aparece, ele tabela. E a gente não vê o Cristiano Ronaldo fazer isso, ele não faz pivô, ele não ganha a bola aérea, ele não faz uma tabela, ele não ganha velocidade. Hoje ele matou praticamente todos os contra-ataques, né, seja com a bola no pé ou seja não dando opção. Então acho que é um fim de carreira muito, muito, muito melancólico pra ele, assim, tipo assim, acho que acabou também qualquer, justificativa pra ele continuar jogando. Ele tem 41 anos, ele joga na Arábia Saudita, e agora ele vai ficar aí enrolando pra 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 fazer o milésimo gol, né, é feio, assim, tipo assim, é ruim eu chegar aqui e falar que é feio, mas é basicamente isso, né, acho que quando o Romário fez o milésimo gol, que ele foi pra Austrália, foi para os Estados Unidos, e fez isso, fez aquilo, e você viu o Romário em campo aqui no Brasileirão, andando,
muitas pessoas criticavam muito o Romário, falando: "Pô, ele tá forçando pra fazer o milésimo gol", e o Cristiano Ronaldo tá fazendo mesmo. A gente vê lá na Arábia Saudita um campeonato que, né, não posso afirmar, mas parece vendido, tudo ali muito encaminhado, não consegue ganhar lá também, ganhou pela primeira vez agora. Então, um final de carreira, assim, é triste, assim, você vê as entrevistas antigas do Cristiano Ronaldo, eh, que ele falava, né, quando ele falava: "Ah, não me vejo indo pra Arábia Sau pra Arábia, para os Estados Unidos, acho isso ruim". E ele tá fazendo exatamente isso, ele tá ficando lá simplesmente pra colecionar estatísticas, veio de novo pra Copa, parece colecionar estatísticas, parece estar muito acima do time. Eh, Em alguns momentos parece que o time também não quer ele, às vezes eles não tocam a bola pra ele, aí não dá pra saber se não tocam a bola porque não gostam dele, ou simplesmente que reconhecem que se tocarem pra ele vão perder a bola, né, se tocar pra ele a jogada acaba ali. Então muito ruim, assim, acho que o patamar dele, assim, o tamanho dele ficou menor, são 6 Copas do Mundo Cristiano Ronaldo, e e com boas seleções, acho que não dá pra dizer que Portugal teve seleções ruins, né, a gente pode dizer aquela primeira de 2006 que foi a melhor campanha, que foi até a semifinal, que o Cristiano Ronaldo não era o protagonista, não era o Cristiano Ronaldo, né, o CR7, o Cristiano Ronaldo, era o time do Figo, do Maniche, do Pauleta, do Ricardo, um bom time e que ele tá ali como um bom coadjuvante, né. E vai longe, consegue ali vencer os jogos, né, vence a Holanda, vence a Inglaterra nos pênaltis, e aí consegue chegar ali na disputa de terceiro e quarto com o Filipão. Depois disso ele tem uma Copa que ele tem que assumir o protagonismo em 2010. Uma Copa pra lá de ok, né, acho que não é memorável, eh, perde pra Espanha nas quartas. Copa de 2014 horrível, né, tipo, cai na fase de grupos, no grupo com Estados Unidos e Gana, eh, então fica de fora. 2018, mais uma Copa muito fraca, é eliminado pelo Uruguai. Ali já eu acho que 2018 já é a decadência dele máxima, que é quando ele sai do Real Madrid. A última temporada dele no Real Madrid já não é boa, uma temporada que ele faz gols, beleza, mas tu já vê que ele já não é mais o mesmo, é só um cara focado em fazer gols. Eh, e aí o e aí 2018, né, essa Copa meio ruim, eles perdem para o Uruguai numa seleção boa, uma seleção boa de Portugal, porque era uma seleção que tinha sido campeã da Euro. Eh E chega em 2022, uma Copa muito ruim dele, muito ruim. E aí, tipo, parece que é o fim da linha, né, 37 anos, última Copa, não jogou nada, não foi campeão, não ajudou o time, quando saiu o time melhorou, ainda ficou de birra. E aí ele vem pra 2026. E aí é uma Copa patética, né, um cara que meio que já tinha assim, quando a gente olha para o Brasil, claro que eu não vou comparar a história, a capacidade, não sei o quê, mas a gente olha e fala: "Pô, Danilo era ruim em 2022, ninguém queria o Danilo em 2022, ele era velho e agora ele foi com ele pra 2026". Cara, o Cristiano Ronaldo é muito parecido, assim, ele não, né, claro que você vai botar o nome do Cristiano Ronaldo, tem um peso de um cara que foi melhor do mundo várias vezes, de um cara que foi artilheiro de várias coisas, mas o futebol hoje do Cristiano Ronaldo não justifica. A gente olha para o Neymar, a gente fala que: "Ah, mas o Neymar anda em campo, mas o Neymar não tem condições". Cara, o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa, ele tocou na bola 19 vezes hoje, se eu não me engano, acho que ele ficou os 10, 15 minutos finais sem tocar na bola. Ele não tem nada mais pra acrescentar futebolisticamente no mais alto nível. Ele pode ficar jogando lá aquele torneiozinho da Arábia, mas não é nada. Então, assim, eu acho que particularmente, né, as campanhas da Euro de Portugal, tirando essa do título, que é um título ali, né, que conta com uma boa pitada de sorte pelos adversários que enfrentam no caminho, consegue passar truncado, e o Cristiano Ronaldo não joga o jogo mais importante, ele não joga a final. Eh, a passagem dele pela seleção é bem nada demais, né, a gente vê, eh, que os principais feitos de Portugal, ele não estava em campo. Né, a maior goleada em Copas, o título a final da Euro, a maior goleada em eliminatórias, eh, ele não está em campo, assim, e acho que se a gente fosse separar aqui, né, botar o Cristiano Ronaldo com certeza ele foi enorme para o futebol português, para a cultura do futebol português, para a cultura portuguesa, mas para a seleção portuguesa ele não é isso tudo. Na minha visão como, né, acho que ele é menor na história da seleção portuguesa do que ele é no futebol português, né. Acho que ele não fez tudo e ele teve recursos para isso. Se a gente for pegar essa seleção essa seleção portuguesa, era melhor que a da Argentina, homem a homem. A gente vai pegar aqui Diogo Costa ou Dibu Martínez. Diogo Costa, pra mim, né. Acho que é um goleiro mais regular, mais seguro, ainda que o Dibu Martínez pegue bastante pênalti. Cancelo ou Montiel, Molina, Medina, né, o Cancelo e o Nuno Mendes ou esses 2? A gente vai pegar Cuti, Romero e Licha e Renato Veiga e Rúben Dias, né, o Rúben Dias é melhor que o Cuti Romero, o Licha é melhor que o Renato Veiga, aí tu vai ter Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves contra Depou, McAllister e Enzo. Muito equilibrado, né. A gente vai ter lá o Lautaro Martinez, ou o João Félix, ou o Pedro Neto, né, tipo,
E ainda tem Rafael Leão no banco, tem Bernardo Silva, que eu não falei. Então é uma seleção muito boa e que ele não levou a lugar nenhum. Essa é a realidade. Assim, se quando a gente dá o mérito, né? Se, vamos supor que Portugal fosse campeão com esse estilo de jogo, né? Jogando desse jeito meio meia boca, né? Acho que o Portugal não teve nenhuma grande atuação, a não ser contra o Uzbequistão, com um adversário fraco. É, mas se Portugal é campeão, né? Vamos supor, empata hoje com a Espanha e, e passa nos pênaltis. E depois passa, sei lá de quem é, da Bélgica, né, que não é um grande adversário, mas passa da Bélgica, que não é a Bélgica dos tempos áureos. Aí beleza, passa depois de Marrocos, ou França, ganha de 1-0 ali, gol do Rafael Leão. Ele chega na final e é campeão nos pênaltis. Todo mundo vai falar: caralho, Cristiano Ronaldo, protagonista, campeão, ele é vencedor, caralho. Então na derrota ele também tem que ser o cara. Se você é o cara na vitória, você é o cara na derrota. Da mesma forma que foi o Messi. Né? Se a gente for comparar aqui a trajetória do Messi na seleção, o Messi nunca foi culpado de nada na seleção argentina. Ele teve seleções da Argentina muito abaixo, é, e ele sempre deixou de ser campeão muito por erro dos outros. Né? A gente tem a final da Copa de 2014, que o Higuaín perde um gol cara a cara. É, é, e se ele faz o gol, né? Que não é um mérito do Messi, né? Você pensar, o Higuaín fez um gol. Qual é o mérito do Messi no Higuaín fazer um gol? Nenhum. Mas aí o Messi ele é campeão no Maracanã, imagina coisa gigantesca. Depois, nos dois finais de Copa América ali com o Chile, o Higuaín perde gols feitos sem goleiro. É, e o Messi desiste da seleção. Quando começa a falar que ele não serve, não sei o que, ele meio que desiste da seleção, porque ele não para mais de. Porque ele fala que ele não pode mais ajudar. E ele volta e ganha tudo com a seleção. Então, as seleções da Argentina não eram melhores, né? A gente fala tanto do Brasil aqui, porque a gente está convocando o jogador de meio da tabela do campeonato inglês. A Argentina foi campeã, o Montiel, eu nem sei onde jogava na época, não lembro agora se era Ajax ou se era Atlético de Madrid. Tagliafico, Medina, Acunha, que era do Sevilha, eu acho. Aí tinha Cuti Romero, que estava no Tottenham, tinha Otamendi, que estava no Benfica na época, já não lembro agora se ele estava no Benfica. O Dibu Martínez do Aston Villa, McAllister estava no Brighton, Enzo Fernandes que estava no Benfica, quem era o Depou, que eu não lembro se estava na Udinese já estava no Atlético de Madrid, o Lautaro na Inter e o Messi. Só jogador de time mediano ali, né? Tipo assim, o McAllister depois foi pro Liverpool, não virou essa coisa toda também. Tipo, um jogador ali muito mais de composição do time do que um destaque do time. Ah, então nunca faltou recurso, né? E a gente olha, por exemplo, agora, né? O Brasil perdeu para a Noruega. O que o Haaland fez? O Haaland não correu, né? Tanto assim, mas disputou as bolas que vinham para ele. E quando as duas bolas foram para ele, ele fez 2 gols, né? Acho que é isso que a gente esperava que o Cristiano Ronaldo fizesse em algum momento da carreira dele para ser o protagonista de Portugal. E ele não fez isso em momento algum. Para onde é que ele não fez isso em momento algum? Acho que ele fez isso na semifinal da Eurocopa contra o País de Gales, se eu não me engano. Mas de resto, não. Né? Acho que ele em nenhum momento foi um grande protagonista da seleção portuguesa de levar a seleção portuguesa além do que se esperava da seleção portuguesa. É, e aí a gente vai dizer que o Haaland agora levando a Noruega depois de 30 anos sem Copa para as quartas da Copa do Mundo, vencendo o Brasil. A gente viu o Modric aí carregar a Croácia para uma final de Copa, para uma semifinal de Copa. Alguém vai dizer aqui que a Croácia é boa pra caralho, porque ela tem o Livakovic no gol, o Perisic na ponta. Tipo assim, o Perisic jogou aonde, né? Ele jogou ali nos times da Itália, jogou no Borussia, se não me engano, né? Foi no Borussia que ele jogou, na Alemanha. Né? Então, assim, o Kovacic, que sempre foi um reserva de luxo do Real Madrid, do Manchester City, do Chelsea. Então, então assim, qual é o feito que o Cristiano Ronaldo fez? Tipo assim, qual foi o, o grande feito do Cristiano Ronaldo por Portugal? Claro que tem o título, mas assim, aquela campanha é uma campanha pobre, o Cristiano Ronaldo não joga muito, afinal ele não joga. E a gente pode pegar aqui outros jogadores que levaram a sua seleção, Cavani e Suárez, né? A gente vai pegar, vai falar, o Cavani tinha o Suárez, e o Suárez tinha o Cavani. É, foram para uma quarta de Copa, foram para uma semifinal de Copa, foram campeões da Copa América. E, mas o resto do time era Álvaro Pereira, Arévalo Rios, Muslera, né? Teve o Godin, teve o Jimenez, mas assim, não tinha jogadores da primeira prateleira ao redor dele, a não ser eles dois. Então, cara, é complicado isso, porque ele ganhou um status na seleção que ele tinha no futebol, não vou negar, né? Foi um grande jogador, talvez top 10 da história. Mas que na seleção ele não vou dizer que ele deixou a desejar, mas ele nunca foi esse cara que elevou o nível da seleção. Ele não foi o Modric, ele não foi o que está sendo um Haaland, é, né? Ele não foi o que foi um Sneijder na Holanda. É, enquanto Portugal teve seleções boas, né? Qual foi a campanha de Portugal que a gente olha e fala assim, cara, eles foram além do que a gente esperava, além da Euro, que foram contra adversários fracos. Não tem a grande vitória na Euro. A grande vitória é contra a França, ele não joga. Então,
Então acho que tem isso, né, acho que sei lá, acho que se eu fosse português, eu sentiria um certo alívio de dele não estar mais ali, e não ter mais esse peso, e pensar que, assim, agora a gente vai jogar da melhor forma para Portugal. E não, assim, eu vou jogar da melhor forma para o Cristiano, eu vou jogar para satisfazer o Cristiano, eu vou jogar da melhor forma para Portugal. Qual é a melhor forma de Portugal? É essa, então a gente vai jogar assim. É o que hoje a gente não sente que é, porque tem um cara ali que não sai do time, que manda no time, que faz bico, que faz birra, e que o tamanho dele é gigante, que a pressão que ele faz é gigante. Ele provavelmente tem gente ali da imprensa que pressiona por ele, né? Toda hora tem entrevistinha para o Piers Morgan, não sei o quê. Então, achei que, por exemplo, essa Copa do Mundo, né, a gente fala muito do Neymar, não sei o quê, o Neymar se machucou, né? Acho que isso tem que ser levado em conta. Até 2023 o Neymar ainda era o melhor jogador brasileiro em atividade, mas o Neymar se machucou. E ele não voltou. E ele entrou ali 20 minutos, a gente quer matar o Neymar porque ele entrou 20 minutos. Cara, pega 90 minutos hoje do Cristiano Ronaldo, assim. Não criaram pra ele, mas o que poderiam ter criado pra ele? Olha a movimentação dele, olha os momentos que Portugal vai para ataque, onde ele tá. Vê as bolas longas, onde ele tá, a rapidez com que ele se posiciona, a leitura dele das jogadas, ou se ele é simplesmente um cara acomodado, esperando uma bola na pequena área para fazer o gol. Então, assim, acho que a eliminação de Portugal, infelizmente, né, passa muito por um cara que é muito grande. Eh acho que a gente vê, né, o Bale levou a País de Gales, vários jogadores, assim, conseguiram levar as seleções para um patamar maior, e ele não acho que tenha conseguido, acho que ele sempre teve boas seleções ao seu redor, e é isso, né, eh, acho que o ego dele fala mais alto, acho que Portugal paga um pouco o preço por isso. Eu vou botar aqui rapidamente alguns dados dele da Copa do Mundo. eh A gente vai ver aqui 5 jogos como titular, né, 88 minutos, tipo assim, cara, é como, eu não sei dizer assim, mas, né, distância percorrida por 90 minutos, 7 quilômetros. Complicado, né. Tu tem um jogador num futebol de alta intensidade correndo 7 quilômetros por jogo. A gente vai ver aqui 3 gols, gol esperado 3-3, nada demais. Gols de partida, finalizações 3,6, muito alavancado ali pelo jogo contra o Uzbequistão, que eu acho que ele deu 6 ou 7. Grande chance perdidas 3, ou seja, para cada gol tem uma chance perdida. Bateu 2 faltas, um cara que não faz gol de falta há 10 anos, né, fez aquele gol de falta contra a Espanha em 2018 e depois nunca mais fez um gol de falta. Eh, né, pode ter feito, mas nenhum golaço de falta, não sei o quê. Os gols de falta vieram do Nuno Mendes, do Bruno Fernandes e do João Neves nas últimas vezes de Portugal. Nenhum gol de cabeça, todos os gols foram de perna direita, né, nenhum gol de fora da área, né, 3 chutes fora da área, nenhum gol. 15 chutes, então, porra, muito chute. Aqui assistência, ações com a bola, 27 por jogo, eu nem acho isso aqui tão baixo para um padrão de 9, mas muito também por muitos toquezinhos que ele sobe no meio-campo simplesmente para ficar dando aquele passinho curto, que é para dizer que está participando do jogo, aquela coisa que dá um pouco de irritação. 0,2, ou seja, a cada 10 jogos ele dá 2 passes para alguém do time finalizar, né. Esse aqui passe decisivo é isso, passe para finalização. Ou seja, né, a cada 5 jogos ele dá um passe para um companheiro finalizar, ou seja, se a bola cai nele, ou ele finaliza ou perde, assim, não vai criar uma grande chance de gol ou qualquer coisa do tipo. 17 passes certos, 4 passes no próprio campo, passe no terço final, passes tensos certos 0,4, sei lá o que que é passe tenso, porra. Interceptações aqui, ajuda defensiva, porra, praticamente nenhuma, bolas recuperadas no ataque 0,4. Eh É muito complicado, assim, você jogar com um jogador assim, impedimentos 1,2, que é uma coisa que impacta muito ele, porque como ele tá velho, né, não tem outra palavra, ele tá velho, tá com 41 anos, ele não pode mais ficar largando atrás como era há 10 anos atrás, que ele largava, eh né, tipo, pode largar 2 metros, 1 metro atrás do zagueiro e ganhar na corrida. Ele tem que largar na frente, então ele fica toda hora impedido. E ele fica boa parte do jogo impedido, sem ser uma opção real de passe para para o time. Então como é que ele consegue ser uma opção, né, de fato, se ele está sempre impedido, né. A gente vai ver aqui outros dados, então uma Copa muito ruim, né, a gente vai ver aqui ele caindo aqui pela esquerda, um lugar aqui que hoje se o Cristiano, você imagina que fecha o olho, imagina o Cristiano Ronaldo aqui com a bola num jogo de futebol profissional, você não imagina ele fazendo nada, né. Você vê que até que aqui no ao redor da área, ele não toca tanto. Ele vem aqui para fazer aquela tabelinha, fazer aquele stat pad aqui no meio, né, dar uns toquinhos para dizer que participou, e só, né, o resto aqui bola saindo do jogo e tal. Ou seja, um mapa de calor muito, muito pobre, né, intrigante, assim, porque é difícil saber o que que esperavam que ele fosse agregar para o time. E e aí, botar aqui alguns lances que eu até falei no do jogo, eh
Vou botar aqui alguns lances, né, do jogo para ilustrar um pouco isso. Eh, né, a gente vai ver aqui, ele aqui sempre muito parado na esquerda, a bola tá aqui com o Nuno Mendes, eles estão tentando sair para ataque, a gente vai ver aqui 5,57, 5,59, e não aparece, né, que não tem mais aquele poder de facão, acho que eu acho isso engraçado, porque eu fui pensando quanto que um zagueiro tá preocupado com o Cristiano Ronaldo aqui, né. A preocupação é marcar outro, são 10 jogadores marcando 9, não precisa marcar ele. A gente vai ver aqui, ele, né, acho que essa aqui ficou invertida, né, a gente tem aqui, olha como é que ele tá impedido, ele não dá, a gente tá no início do jogo, são 7:22, ele não dá aquele trotinho, né, a bola tá aqui com o time para voltar a ficar em posição, olha o espaço aqui que ele poderia ocupar. Não, ele fica ali impedido, né, tranquilo, a gente vai ver que a bola vai circular aqui, vai vir no Bruno Fernandes, eh, vai vir no João Félix, ele tá impedido. Olha só, o Bruno Fernandes poderia ter dado esse tapa aqui para ele fazer o facão, o João Félix podia ter dado a ajeitadinha, o Cucurella aqui tá totalmente perdido no lance, né. Tu vê que a linha aqui, se fosse traçar uma linha de impedimento, esses 2 zagueiros estão com um espaço grande aqui nas costas para ele atacar, e ele tá ali em impedimento, parado, né, meio que isso, acho que não tem outra palavra. E aí, né, a gente vai ver que ele continua impedido, aí o Portugal perde a bola, porque é isso, né, você vai ter aqui, ó, eh olha a pressão aqui, é 1 para 1, o João Félix vai receber aqui pressionado, esse cara aqui vai encaixar, tem mais 2 aqui para encaixar, esse cara aqui tá na sobra, então óbvio que a Espanha vai roubar a bola. E aí rouba a bola aqui, né, e tu vê que ele tá aqui ainda fora da jogada, e aí não tem pressão, porque esse zagueiro aqui recebe livre, né. Qual é a pressão? E aí ele consegue armar de frente, olha como é que Portugal agora fica exposto, porque todo mundo que estava construindo a jogada vai voltar para marcar, mas ele não. Então, aqui ó, 7:37, o João Félix tá voltando, tá todo mundo correndo desesperado para trás, mas o espaço tá aberto aqui na área. E aí o Oyarzabal perdeu o gol. Mas é um estilo, assim, né, a gente vai ver aqui que ele tá aqui no limite, né, para ser impedido, né, o que tá dando condição para ele é esse aqui, o Bruno Fernandes rouba a bola, dá na frente, ele simplesmente não consegue nem segurar a bola, ele simplesmente se vira, né, qual a chance de você acertar um chute aqui, pressionado, com um zagueiro em cima, ele não consegue simplesmente segurar a bola, fazer um tempo para esses jogadores chegarem na área. Aqui uma saída de bola que o João Félix recebe e ele tá completamente impedido, né, ele não tá correndo, ele não tá na posição de corrida, ele já tá impedido. Tu vê que esse zagueiro aqui tá na posição para ir pra corrida, mas ele tá 1 metro atrás, porque e aí não é uma opção de passe, né, a gente vai ver aqui que o Cucurella vai pressionar o João Félix tá virado pra cá pra dar o passe para o Cristiano Ronaldo, e aí ele tá pressionado aqui meio que por 3 da frente dele, tem mais 3 vindo de trás, e Portugal, que deveria estar saindo para o contra-ataque, para respirar, para ganhar espaço, para deixar o a os a Espanha, desconfortável, não, a Espanha vai ter uma pressão muito mais fácil pós-perda dessa forma, né, a gente vai ver aqui que é uma jogada que começa aqui, a bola vai rodar, os jogadores aqui estão se movendo, e ele não se move para fazer o facão, ele está impedido o tempo todo. Então o jogo se desenrola assim, o jogo fica muito difícil para Portugal. É muito difícil você pensar que isso aqui não é um peso. Você vai jogar 90 minutos e a partir do momento que você tá com ele em campo, você não pode tirá-lo. Eh, Porque se tirar vai causar intriga, vai ter bico, vai ter repercussão na imprensa e pá-pá-pá. Então, assim, como é que ele não começa no banco? Ele é um jogador que só é útil no momento de pressão, que Portugal estiver rondando a área do time adversário. Esse não era um jogo para rondar a área do time adversário. Vamos supor que não fosse Cristiano Ronaldo, vamos imaginar que Igor Thiago, né, aí vão falar: "Ah, mas tá comparando Igor Thiago e Cristiano Ronaldo". Cara, é um cara de 41 anos. Eh Fosse o Brasil aqui nessa situação, você ia preferir o Matheus Cunha ou o Igor Thiago? O Igor Thiago nem precisa ser o Igor Thiago, vamos lá, um queridinho da imprensa, o Pedro, o Haaland, sei lá, ou um jogador um pouco mais móvel, um Mbappé, por exemplo, botar 2 jogadores de alto nível. Você preferia ter um Haaland ou um Mbappé para esse cenário? Ah, porque é um Mbappé, um cara que vai correr, que vai atacar os espaços, vai receber boas enfiadas dos meio-campistas. Então ainda que o Haaland ataque muito bem espaço, né, a gente viu ontem no jogo do Brasil, ele é um cara que gosta do corpo a corpo, que gosta do ataque, mas o Mbappé consegue muito mais fazer o facão para aproveitar esses espaços. Eh, Botar aqui outros lances, né, a gente vai ver aqui ele muito parado, aqui tem um espaço para fazer o facão, ele não tá nem na postura de corrida, a gente vai ver que o Bruno Fernandes, que é um grande armador, ele pode simplesmente ele não tá pressionado, ele poderia virar aqui e dar esse passe aqui. Ele tá sempre lá parado na direita. Né, olha a posição dele aqui, o corporal, né, de quem não vai correr, de quem não vai participar, tem espaço aqui, olha a distância aqui, ó, essa linha aqui escura e o espaço para essa corrida aqui, o Bruno Fernandes tranquilamente vira e dá esse passe, mas ele não consegue ganhar na corrida. Eh, o João Félix de novo aqui de frente, tem um espaço aqui, né, no futuro eles vão trocar passes aqui, a bola vem para o Fernandes,
E o Nuno Mendes passa justamente nesse espaço aqui, porque esse corredor tá vazio. Só que o João Félix tá vindo aqui construir junto com o Bruno Fernandes, o Nuno Mendes tá um pouco atrás, e o cara tá lá isolado do outro lado. Isso aqui é ser ausente do jogo, né? Ah, isso aqui, o Pedro Neto tá aqui para dar amplitude, o Vitinha tá aqui para contenção, para poder cadenciar, não sei o quê. O João Neves tá indo fazendo uma transição um pouco lenta, mas pode aparecer aqui como uma opção de passe. Isso aqui é um a menos, né? A bola vai enfiada pro Nuno Mendes e tu vê que ele tá atrasado, né? Se o Nuno Mendes consegue dominar aqui e tocar, tu vê que ele tá muito atrás dos outros zagueiros. Então é muito complicado, esse tipo de coisa, né. A gente vê aqui de novo ele, adiantado e ele não vai pra disputa de bola com o zagueiro, nem pressiona. Se ele tivesse dado uma corridinha de leve aqui, acreditado, o zagueiro falhou, essa bola vai pra trás, só que ele não se liga, né. Ele não tá disputando a bola, ele não disputa a bola em momento algum. Eh, e aí é meio que isso, né, acho que é difícil você jogar assim, a gente vai ver aqui ele aqui um pouco mais por dentro, mas aí você vê que ele tá muito longe do gol, ele não tem o que fazer aí. É aquela coisa, em 99% dos momentos ele é completamente inútil ao jogo. Então naquele 1%, se esse 1% acontecer, que é uma bola na área para ele finalizar livre, ele tem que ser efetivo. E ele não foi, ele teve aquela bola ali no início do jogo que foi na lateral que ele não acertou, e foi só no jogo inteiro, né. Nem a bola aérea a gente vê mais funcionar. A gente vê aquele de novo, aquele que não é uma opção, todas as vezes que ele recebeu aquele, ele dominou a bola um pouco mal. Ele não é um cara de fazer pivô, então ele não consegue proteger, abrir assim, né, por exemplo, como faz o Ryan, como faz o Haaland, como faz o Harry Kane, e sustentar essa pressão aqui para fazer o time sair e conseguir dar, né, vamos supor, esse passe poderia entrar aqui, ele faz o pivô, segura a bola, e aí abre aqui no João Félix enquanto o time está saindo, aproveitando o espaço. Ele não consegue fazer isso, ele vai dominar a bola e vai tocar para trás, né. A gente vai ver aqui que a corrida dele é sempre muito aleatória, a bola está indo para lá, ele não se aproxima para jogar. Aqui um passe que poderia ser em velocidade para ele, mas ele quando domina, ele corre devagar, essa bola poderia vir, ele domina para trás, ele perde a bola, na disputa ali com o Olmo, né. Mais uma vez um contra-ataque, ele tá sempre correndo aqui, ele não se aproxima, não faz facão, ele tá correndo lá para o outro lado. O Pedro Neto tá aqui com 2, estão vindo 2 atrás, ele tá lá com 2, em vez dele vir aqui atacar esse espaço aqui, ele vai correndo lá para trás, até o Pedro Neto perder a bola. Eh, e aí no fim ele ainda perde na corrida para o Pedro Neto, porque ele não consegue alcançar o cruzamento. De novo, aqui um contra-ataque, ele tá aqui, ele não consegue fazer esse pivô, ele mata o contra-ataque, né, porque se ele recebe essa bola aqui, ele vai dominar e vai tocar atrás. Então, o Bruno Fernandes passa, o João Félix passa e ele fica aqui perdido, né, ele não tem a corrida, ó, ele ficou pra trás. Os contra-ataques de Portugal não existem por causa disso, porque ele não é uma opção, assim, é realmente como se você estivesse jogando com a menos, assim, o cenário, se você apagar ele do campo, você não percebe que tinha um jogador ali. Eh E a gente vai ver o João Félix passando para atacar a última linha, você vê que ele tá perdido aqui, ele foi ultrapassado, ele não vai fazer nada, se ele recebe essa bola ele não vai dar o passe, né, e aí o Bruno Fernandes é obrigado a travar o contra-ataque, tu vê que a Espanha já se recompôs, tem 3 aqui, mais 2 aqui na pressão na bola, e mais 3 vindo contra 4 de Portugal. Quando aqui, eles iam sair aqui, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui seriam 4 contra 5, né, partindo, só que aí fica o Cristiano Ronaldo para trás, o que tira a velocidade do ataque de Portugal. Aqui é um raro pivô, mas não é do Cristiano Ronaldo, é do do Bruno Fernandes, que ele dá aqui no espaço para o Pedro Neto, o Cristiano Ronaldo não fez a Copa toda, e o Pedro Neto avança e ele toca aqui no Cristiano Ronaldo, olha o espaço que ele tem aqui para dar um passe um pouco ousado para o Bruno, para dar um passe um pouco ousado para o Pedro Neto, mas ele não consegue, ele volta a jogada e mata o ataque. Olha aqui, não tem ninguém os caras correndo à toa, e aí é o jogo inteiro assim, você vê o Bruno Fernandes aqui, o Pedro Neto aqui, olha onde é que eles estão, né, 10 segundos depois, correram aí 60, 70 metros. Ele aqui correu 20, 25 e matou o ataque. Esses caras não vão aguentar correr assim o jogo todo. E aí o jogo se perde, né. Eh, aqui tem Opa, deu uma travadinha. Aqui a gente vai ter mais um ataque, que é o Dalot passando, e a gente vê ninguém aqui pelo meio, que é um erro, que depois que o Roberto Martinez desfez o time, mas ele tá lá isolado, né, ele não é uma opção de passo. Se o Dalot recebe aqui, ele não tá aqui pra aproveitar esses espaços aqui entre o zagueiro. Olha como é que ele tá atrás, né, completamente perdido ao ritmo do jogo. Eh, e aí o Dalot passa, ele fica muito para trás, ele não chega nem a ser uma opção de cruzamento. O que que o Dalot faz aqui? Ele tá com 2 marcando ele, né, mas isso aí é uma culpa também do Roberto Martinez, mas aí que tá, né, ele tá lento aqui. Ó, tem 2 aqui pra pressionar o Dalot, aí tem aqui o Francisco Conceição por dentro, ainda tem esse cara aqui, e ele tá longe, o Dalot não tem opção, ele não tem o que fazer, ele perde a bola, né. Então, acho que acho que é isso, né, acho que a despedida do Cristiano Ronaldo é muito ruim, né, e aí muita gente vai falar assim: "Ah, mas é a despedida do Cristiano Ronaldo, não sei o quê, 2030", assim, e aí é aquela parte das coisas de vangloriar algo que pra mim não deveria ser vangloriado. Muita gente fala da mentalidade dele, acho que a mentalidade dele foi corroída pela inveja ao Messi,
depois eu falo isso, mas, falarem assim: "Ah, porque do Cristiano Ronaldo a gente não duvida nada, vai que ele joga 2030". Cara, a Copa dele de 2022 é horrível. A Copa dele de 2026 é patética, é vexatória, se você não diz que esse jogador é o Cristiano Ronaldo e diz que é o Spinelli do Vasco, as pessoas acreditam, é uma Copa horrível, ele fez um gol de pênalti e 2 gols da pequena área, né. Não teve nada, ele não criou uma jogada de gol, ele não teve um quase, ele não teve uma finalização difícil que ele deu e quase foi gol, né. Hoje até teve uma puxetinha ali que foi fraca que o goleiro encaixou, mas assim, não fez nada. E aí estão cogitando que ele vai com 45 anos para uma Copa. Isso pra mim é uma loucura, isso pra mim mostra uma deficiência dele, assim. Ah, ele é um grande atleta, ele tem um shape pica, mas ele não é assim, ele é um grande atleta? É, mas ele não consegue correr, ele não consegue jogar futebol. Ele pode conseguir jogar futebol muito bem por 10, 15 minutos. O Cristiano Ronaldo, que tem um shape impecável, quando a gente olha o shape dele, o corpo, tudo bem, beleza. Tem um shape pica pra um cara de 41 anos. Mas se você vê ele em campo, ou ele é preguiçoso, aí a gente vai ter que discutir aqui, ou ele é preguiçoso, ou ele não consegue mais correr, porque ele não corre. Então ou ele não corre porque ele não consegue, ou ele não corre porque ele é preguiçoso. Porque se ele consegue correr, ele deveria correr. E se ele consegue correr e não corre, ele é preguiçoso, egoísta, não corre para o time, não joga de forma coletiva. Então, muitas vezes, ele parece um cara que tá jogando só pra si, né. E a gente vai falar assim: "Pô", a gente cogitar que depois de uma Copa tão ruim, aos 37 anos, em 2022, depois de uma Copa horrível em 2026, com 41 anos, alguém cogita e fala: "Ah, é porque do Cristiano Ronaldo a gente não duvida nada", então quer dizer que a gente não duvida de um cara egocêntrico, de um cara egoísta, de um cara que quer mandar em tudo, que tem poder sobre o futebol português, sobre a seleção portuguesa, a ponto de alguém cogitar em algum momento dar a ele a possibilidade de jogar uma Copa em 2045. Ele vai estar jogando em qual clube? Ele vai comprar um clube e vai se botar para jogar, porque é uma loucura, assim, e dizerem isso em tom de vangloriação, né, a gente vê grandes jogadores como Zidane, que não fez uma boa temporada em 2005, 2006 e se aposenta fazendo uma grande Copa do Mundo. A gente vê um Modric com 41 anos, porra, jogando muito bem, mas a gente já vê que é um Modric um pouco em queda, mas que joga bem, que corre, ele é um meio-campista muito muito bom. A gente vê vários, né, a gente viu ali o Toni Kroos, o Kimmich, né, acho que a Alemanha talvez seja o maior exemplo disso, não é o Kimmich, é o Lahm, de jogadores que se aposentaram da seleção jogando bem, que de repente poderiam render um pouco mais e poderiam ter chegado numa Copa seguinte num nível ou 2 abaixo do que eles eram na seleção, mas eles abandonaram a seleção, porque eles não tinham mais o nível que a seleção precisava. E, né, a gente vê os jogadores se aposentando da seleção muitas vezes antes do que da aposentadoria do futebol. E o Cristiano Ronaldo não, ele não abre mão disso, tudo bem, alguém pode dizer que é o sangue dele vitorioso, mas se ele quer ser vitorioso, ele não pode jogar. Né, é um conflito aí, você quer ser vitorioso, mas pra você ganhar você não pode jogar. Só que o que ele quer ser? Ele quer ser a estrela do time. Ele não ficaria se o Cristiano Ronaldo, se Portugal é campeão esse ano na Copa do Mundo, sem o Cristiano Ronaldo ser convocado, não seria uma alegria pra ele, pô, eu tenho certeza disso. "Ah, mas iam falar que ele pavimentou, que ele criou". Porra, eh, ele não ia ficar feliz, eu tenho certeza disso, não, né, acho que você pode falar: "Ah, mas nenhum jogador ia ficar feliz de não estar num título". Cara, beleza, mas ele quer que ele esteja lá, ele prefere que percam com ele do que ganhem sem ele, essa é a impressão que passa, porque ele não abandona o barco. Quando falam da fraqueza do Messi, "Ah, porque o Messi desistiu da Argentina", eh eh, foi porque disseram que ele atrapalhava, foi tipo, falaram assim: "Ah, Messi, você não serve mais, você não é argentino", não sei o que, ele falou: "Pô, beleza, tô atrapalhando, eu também não tô mais com tanta cabeça, porque eu tô sempre criticado, então vai sem mim". E eles viram que sem o Messi não dava. A Argentina quase não vai pra Copa de 2018, né, e quando vai aos trancos e barrancos, começa decidindo o último jogo das eliminatórias. Eh então, né, acho que até, né, algo que é até meio bizarro, até a março, abril, o Scaloni e o Messi ficavam numa sacanagemzinha de ficar falando: "É, vou ver se eu vou jogar a Copa". Não, se o Messi quiser jogar a Copa, ele vai jogar, como se o Messi fosse estar jogando em março, abril, e não fosse jogar uma Copa em junho, né. E a gente tá aqui com o Messi campeão do mundo, o Messi que estava jogando bem lá na MLS, não sei o quê, ainda que seja um nível muito abaixo da MLS, do nível grande, né, mas que tá ali como um cara importante da Argentina, e a gente, né, tá cogitando o Cristiano Ronaldo em 2030. Eu acho isso uma falha dele, né, tipo assim, é aquela coisa do que o Carragher falou: "Abandone o futebol antes que o futebol te abandone". O futebol abandonou ele há muito tempo. Quando ele sai do Real Madrid em 2018, ele já sai embaixo, ele já não é mais o grande jogador. Ele faz ali algumas coisas na Itália, na Juventus, tem a decadência da Juventus com ele junto, ele vai para o Manchester United, ele vai mal no Manchester United, assim, ele faz alguns gols ali, mas ele sobrecarrega todo o time do Manchester United. A gente via ele em campo, o Cavani correndo, o Pogba, não sei o quê.
ele é um peso, assim, o Ten Hag chega, né, eu acho que talvez esse seja o maior feito do Ten Hag, ele se queimou ali um pouco, mas ele manda o Cristiano Ronaldo para a Arábia, ele vai para a Arábia, ele não consegue ganhar nada na Arábia, ele só conseguiu ganhar agora. Eu não acompanho o campeonato da Arábia, mas disseram que teve muito roubo, não sei o quê. Então assim, né, ele fica lá buscando pênalti, reclamando, a gente vê uma coisa meio patética de reclamação dele, sempre muitas caras e bocas, né. Ontem na coletiva né, de Portugal, ele falando mal do Marcelo Beckler, porque se você discorda, se você não acha o Cristiano Ronaldo o melhor da história, se você não mama as bolas dele, você não gosta dele, né, como se fossem coisas, equivalentes. Aí vai dar entrevista para o Piers Morgan e fica se ressaltando, tá sempre falando que ele é o melhor, sempre com uma invejinha, né. Hoje eu acho que ele saiu do título lá e falou que saiu do jogo e falou que a Eurocopa tem o mesmo peso de uma Copa do Mundo, se eu não me engano. Vira o perfil do Brown isso aí, se for mentira, aí bota a culpa no Brown, né. E aí, né, tu vê que ele tá sempre tentando, desfazer os feitos dos outros para elevar os seus feitos, né, porque ele tá sempre com muita inveja, acho que ele ficou tão obcecado nessa coisa dessa perseguição ao Messi e de ser o melhor da história, que ele esqueceu do futebol, de jogar, de como é que é o jogo de futebol, como é que você faz para ganhar, que é um esporte coletivo, né, não é tênis isso aqui. Então então é muito ruim, assim, porque parece que a carreira dele ali em 2007, 2008, quando ele emparelha com o Messi, né, quando ele é o melhor do mundo, depois vem o Messi, que vira o melhor do mundo e tira dele o posto. E aí tem a final de 2009 do Manchester United, que o Messi ganha, o Messi faz gol de cabeça, o Messi detona naquele jogo, e ele vai para o Real Madrid, parece que o foco dele ali vira superar o Messi, só que talvez ninguém esperasse que o Messi, né, acho que em 2008, 2009, ninguém esperava que o Messi fosse ser o que ele é. E tipo assim, pô, o maluco é um gênio da bola, o melhor jogador da história depois do Pelé. E aí parece que ele ficou obcecado por isso, aí toda a carreira do Cristiano Ronaldo muda a partir dali, porque ele deixa de ser aquele ponta insinuante, eh, brabo, né, que a gente via que fazia gols, mas menos, e vira um 9 ali muito focado em gol, você vê que ele vai perdendo o espírito dele coletivo. A gente vê lances que ele reclama né, que ele não comemora gols de companheiros de equipe, que ele tem meio que uma reclamação, tem aquele lance patético em 2022, que o Bruno cruza e ele não toca na bola, né. E ele fica dizendo que o gol é dele, ele reclama que não dão um gol pra ele, e ele fica jurando que a bola bateu nele, só que o chip diz que não mostrou, que não tocou, né, o chip mostra que não há contato, e ele sai meio que reclamando, pedindo para o gol ser pra ele, né, tipo assim, uma coisa meio vexatória, é meio bizarro se você pensar hoje e falar assim: "Cara, o Vini Júnior fez um gol, e o Neymar ficou pedindo para o gol ser dele sem ele ter tocado na bola". O que que falariam do Neymar, né, imagina se o Messi faz isso, iam falar: "Nossa, o Messi também, dão tudo para o Messi, não sei o quê". Né, é uma coisa assim, meio bizarra, assim, e aí ele vê as falas dele, né, dizendo que a Copa do Mundo não é isso tudo, que a carreira dele não é resumida pela Copa do Mundo. De fato, são 6 Copas do Mundo, não sei quantos jogos ele jogou, mas botar aí 4 por Copa, né, 5 por Copa, sei lá, uns 30, 34 jogos, provavelmente. Eh, então não, 6 vezes 5, 30, né, uns 30, 25 a 30 jogos que ele fez. Então, né, de fato, a carreira dele não quando você for contar da carreira do Cristiano Ronaldo, você não vai falar de Copa do Mundo, né, provavelmente você também não vai falar de nenhuma Eurocopa, a não ser a Eurocopa de 2016. Então, acho que a passagem dele pela seleção, não vou dizer que é ruim, mas acho que é muito menor do que falam. Acho também que é muito menor do que a carreira dele como um todo, né, como um grande vitorioso, como um grande vencedor de Champions League, como um grande artilheiro. Eu acho que em nenhum momento ele elevou a seleção portuguesa a um patamar, maior, né. Acho que a campanha fala assim: "Pô, qual é a grande vitória da da seleção portuguesa contra, eh, com da vida, assim, do Cristiano Ronaldo? Qual é a grande atuação dele com a camisa de Portugal?". Eu não sei, eu acho que talvez a maior atuação dele com a camisa de Portugal seja aquele 3-2 contra a Suécia. Tô errado? Não sei, não lembro de outra, né. Acho que se a gente for falar do Haaland, a gente pode botar essa contra o Brasil, uma oitavas de Copa do Mundo, contra um Brasil, o cara pega 2 bolas e faz 2 gols. Do Mbappé, a gente pode até botar a final da Copa do Mundo que ele perde. A gente pode falar, né, a gente pode falar de outros grandes nomes aí do futebol, vamos falar do Ronaldo, né, final de 2002. Eh, então, né, da mesma forma que a gente fala que o Ronaldinho não jogou isso tudo na seleção, ele tem aquele grande jogo contra a Inglaterra, né, que ele é expulso, mas ele faz um gol e dá uma assistência. É um grande jogo do Ronaldinho pela seleção. Até o Adriano, por exemplo, tem um grande jogo pela seleção, que é aquele jogo do 4-1 da Argentina, e tem o título lá na final da Copa América. Então, né, acho que tem muito jogador aí
Modric, né, tem vários bons jogos ele não vai ser tão decisivo como é o Cristiano Ronaldo, mas ele tem vários grandes jogos pela Croácia. Que mais, né, acho que a gente vai ter o Hazard com bons jogos pela Bélgica, o De Bruyne, né, com bons jogos pela Bélgica, a gente vai ter ali o Brasil e Bélgica, por exemplo, e então, né, tipo, o Pogba faz uma partidaça contra a Croácia na final da Copa do Mundo, faz também contra a Bélgica. Então acho que a carreira do Cristiano Ronaldo é um pouco menor do que a carreira dele. A carreira dele na seleção portuguesa é um pouco menor do que a carreira dele na Copa no futebol, né. Então acho que é isso, né, acho que essa frase do Luizinho, acho que foi o Luizinho que estava narrando o jogo, me impactou muito ali no final do jogo de Portugal, porque eles falam assim: "Do Cristiano Ronaldo a gente não duvida nada". Eh, e que não e que ninguém ali pense que é completamente absurdo o Cristiano Ronaldo jogar a Copa de 2030, né. Eu acho que se tivesse uma Copa ano que vem, em 2027, seria um absurdo o Cristiano Ronaldo jogar. Eu acho que se chega agora o Infantino e fala: eh, "Cara, essa Copa aí, deu tudo errado, vamos refazer a Copa. Daqui a um mês vai ter Copa de novo". Seria um absurdo o Cristiano Ronaldo jogar. Então a gente dizer que a gente não duvida do Cristiano Ronaldo não é duvidar do futebol dele, é não duvidar do egoísmo dele, não duvidar da do poder dele, da força, da manipulação que ele possa ter, e não duvidar do futebol dele, né, de tipo dizer: "Caraca", a gente não duvida do futebol do Messi, por exemplo, que tá aí com 38 anos, jogando pra caralho, decidindo o jogo, sendo o líder da seleção argentina, sendo um dos craques do campeonato. Disso a gente não duvida. Agora, do Cristiano Ronaldo, eu duvido. Óbvio que eu duvido que ele vai conseguir jogar futebol daqui a 4 anos. Eu duvidava que ele ia conseguir jogar 4 anos atrás, e tudo indica que eu estava certo, assim, não pelo prazer de eu estar certo, mas pelo prazer não, mas não pelo prazer de eu estar certo, mas por mostrar a realidade. A Copa dele foi patética, ele era um cara andando em campo, porque ele é um cara de 41 anos, pô. E que sempre dependeu muito da força física para pular, da força física para arrancar, da força física do chute, para desequilibrar um zagueiro, da explosão, e hoje em dia ele não tem nada disso. E assim, não vou dizer que ele não é um grande finalizador, mas ele sempre foi um cara que precisava de algumas bolas, né. Da forma que o Messi tá nessa Copa, fez 7 gols, o Messi deve ter finalizado mais 30 vezes, pô. Teve jogo que ele finalizou 8, 9 vezes, para fazer um ou 2 gols. E tudo bem. Então, assim, hoje em dia, se ele não consegue criar os espaços, né, ele não consegue ganhar uma bola no alto, ele não consegue ganhar uma dividida, ele não consegue dar um drible, ele não consegue arrancar com velocidade, ele precisa que a bola realmente venha certinha no pé dele, é muito ruim, né. Então acho que essa saída do Cristiano Ronaldo foi assim, acho que é um alívio para a seleção portuguesa, acho que é uma pena que perde aí uma parte de uma geração, porque o Cancelo não deve ter vida longa, o Bernardo Silva também não, o Bruno Fernandes também não, o Rúben Dias também não, são jogadores todos que estão com 30, 31 anos, chegariam na próxima Copa com 35, então deve chegar no máximo o outro, então perde jogadores muito importantes da seleção, num time que não ganhou nada aí, né, acho que são 10 anos desde a Eurocopa, acho não sei se tinha alguém, desse time na Eurocopa, acho que tinha o Cancelo, se eu não me engano, eh eu não lembro se o Rúben Dias estava agora, mas é isso, né, então acho que o Portugal sempre teve um time bom durante a trajetória do Cristiano Ronaldo, desde o Figo, desde quando ele surgiu, ele ele não precisou assumir um protagonismo tão cedo, como foi o Neymar, por exemplo, quando o Neymar joga a Copa do Brasil em 2014, ele não tem Ronaldinho, não tem Adriano, não tem Kaká, não tem Alexandre Pato, não tem Ronaldo, não tem ninguém, ele é o cara do time com 21, 22 anos, numa Copa em casa. O Cristiano Ronaldo não, ele chega ali na Copa do Mundo com o Filipão, que era brabo, tinha acabado de ser campeão do mundo, eh, com o Figo, com o Ricardo, né, tinha Ricardo Carvalho na época, então tinha excelentes jogadores, depois ele continua essa campanha lá, tem Ricardo Carvalho, tem Pepe, tem tem grandes jogadores no time de Portugal, né, a gente viu o Raul Meireles, a gente viu o Nani, a gente viu tudo, né, vários bons jogadores, com Portugal, a gente viu o André Silva, então e agora a gente vê uma geração ainda melhor, com ótimos meio-campistas, ótimos laterais, e tudo indica que Portugal vai continuar construindo, né, tem feito algumas boas campanhas aí, em sub-20, sub-17, tem revelado jogadores, tem jogadores jovens por vir, e que deve de repente jogar com um time um pouco mais coletivo dessa vez. Eh, Pode ser que dê certo, né, mas acho que dificilmente alguém vai sentir falta do futebol. Pode ser que alguém se sinta alguma falta da estrela, da imagem do Cristiano, mas acho que como jogador, acho difícil sentir falta dele na seleção. Acho que a passagem dele é ok. Em Copa do Mundo é uma passagem, né, são 6 copas, eu acho que a gente não vai ter absolutamente nada para lembrar do Cristiano Ronaldo em 6 copas do mundo, né. Acho que a única coisa que eu lembro dele em copas do mundo é a expulsão do Rooney, que ele cava. De resto, acho que é isso, né.
Então esses foram meus pitacos aí, eh, acho que de certa forma é um vai tarde, porque deveria ter se aposentado da seleção em 2022, e espero que agora aconteça em 2026. Façam aí uma belíssima festa, Cristiano Ronaldo, o maior jogador português, da história, melhor também, né, eh, deu um destaque para a seleção portuguesa, certamente é ídolo de uma galera, mas pela seleção, né, acho que para o futebol ele pode ter feito muito, mas para a seleção acho que ele não acabou não fazendo tanto assim diretamente impacto em campo. E aí termina a Copa dessa forma melancólica aí. Beleza? Acho que foram abobrinhas aí sobre esse fim aí do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, e esse fim dele aí, que eu acredito que seja por Portugal. Valeu, um abraço.